outras línguas. Amém? E ali se inaugura a igreja. A inauguração da igreja foi, a festa da inauguração foi com muita manifestação dos dons do Espírito Santo. Amém? Não tinha decoração, cortina, bandeira, som, músicos tocando. A inauguração foi feita pelo poder do Espírito Santo se manifestando através deles. Davi juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita pelo seu sucessor Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante seu ministério terreno, havia juntado os materiais da igreja, para assim dizer, mas o edifício foi erigido pelo seu sucessor, o Espírito Santo. Realmente essa obra foi feita pelo Espírito, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensino e organização. Portanto, a igreja é descrita como sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Mas não é sobre o fundamento dos apóstolos de hoje não, viu? É dos 12 apóstolos, dos evangelhos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, os profetas e os apóstolos extraíram os seus ensinos, suas doutrinas, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a pedra, o alicerce fundamental, que transmitiu seus ensinamentos para os profetas e os apóstolos, Os 12 apóstolos e os profetas, os outros irmãos que escreveram os evangelhos, como Marcos, Lucas, que não eram um dos 12, mas eram como se fossem profetas, porque pregaram a palavra do Senhor. Vamos lá. Na igreja primitiva havia um potencial, a unidade de tudo e de todos. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44. A união faz a força. Atos 2, versículo 44 ao 46. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles eram unidos, tanto dentro do templo como fora do templo, como na igreja, na congregação, como também nas casas, na Santa Ceia, mas também em outros tipos de refeições. Eles estavam sempre em unidade de oração, unidade de ir para a igreja, cultuar o Senhor, amém? Em unidade de ajudar um ao outro nas necessidades materiais, amém? Então o potencial da igreja era sua unidade, sua união, confraternização, harmonia, entrosamento, amém? Amizade. Eram constantes na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor, os sinais eram confirmados. Então havia os sinais, Deus fazia sinais através deles. Eles tinham temor, respeito, consideração por Deus, pelas coisas de Deus. Sempre participavam da ceia, sempre faziam orações e sempre estavam em comunhão. Comunhão doutrinária, comunhão teológica, comunhão social, comunhão em todos os sentidos. A expansão da igreja, ela se desenvolveu de forma inexplicável. Ela vem avançando de séculos em séculos, sendo sempre vitoriosa, cumprindo a sua meta. Os meios de expansão: a evangelização, o temor, os milagres, a unidade. Naquela época não tinha as tecnologias de hoje,
não tinha os meios de comunicações. Eles evangelizavam viajando, né? Eles tinham que evangelizar pessoalmente, oralmente, ou através de cartas. Enviava-se cartas. Pessoas, né, o correio daquela época, né, enviava as cartas para as igrejas e para os irmãos. Então, eles evangelizavam através de cartas, através da escrita. A Bíblia ainda não estava canonizada, formada. Então, enviava as cartas para as igrejas e para os irmãos e se pregava. Amém? Eles evangelizavam assim, eles davam um bom testemunho, e isso arrancava os elogios e a admiração das pessoas que não eram salvas, e eles eram usados, muito usados, para fazer sinais, e eles eram unidos em tudo. Amém? Então a igreja, né, de Jesus, de um homem, Jesus passou para 12 apóstolos, que passou para 70, que passou para 120, que passou para 500, e assim foi indo, né? Não tinha avião, helicóptero, não tinha jatinho, amém? Não tinha Uber, táxi, bicicleta, moto, não tinha nada. Lá era cavalo, era, não sei, burro, camelo, sei lá, os animais, né? Talvez as carroças, os carros tipo de carroça daquela época, e eles viajavam. Barcos, né? Também barcos. O apóstolo Paulo já sofreu muitos naufrágios, né? Muitos perigos no alto mar também. Então assim era o trabalho de evangelização. Amém? Não é fácil não. Tem uns irmãos, uns diáconos, os irmãos da nossa igreja, que lá para o norte do país, né, eles têm que viajar de barco, né? Tem os tipos de barco lá que eu não sei muito os nomes, né? Canoa, navio, não sei, balsa, sei lá. Eles viajam às vezes horas, né? E às vezes corre até perigo quando chove, né? Eu já ouvi os irmãos falando como que é a obra lá em certas regiões do norte do país, né? Às vezes viaja 6 horas para dar uma ceia. Amém? Não é fácil não. E assim era naquela época, muito mais naquela época, né? Sua obra: pregar o evangelho a toda criatura, né? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Versículo bem conhecido. A missão da igreja não é prover entretenimento. Isso quer dizer que a igreja não foi chamada para fazer filme, novela, teatro, jogral e dança e essas coisas todas. A igreja foi chamada para pregar. Pregar é proclamar, anunciar em voz alta, como um atalaia. Amém? Tocar a trombeta em Sião. Amém? Pregar não é cantar. Pregar é falar, é dizer, é ensinar, é explicar. Amém? Não é uma conversa. Entendeu? Não é um debate, é uma discussão. Pregar é chegar e falar, gritar, pregar, e quem crê, amém. Quem não crê, eu não estou aqui para discutir, brigar com ninguém. Porque o evangelho não a salvação não é pelo conhecimento, não é pela razão, é pela fé. Amém? A obra da igreja, a missão da igreja, de igual modo, é ensiná-lo. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, doutrinando-os, ensinando-os a guardar tudo que Jesus os ensinou. E o Senhor promete estar com a igreja todos os dias, até o fim dos tempos. Então, outra missão da igreja é ensinar. Não é prover esportes para os irmãos, gincanas, brincadeiras, shows, eventos. Não é produzir eventos, é ensinar. Mas a igreja hoje tem inovado, criado muitas coisas, porque eles perderam o prazer e a graça na simplicidade. Paulo disse: eu estou admirado porque tão depressa os Gálatas tinham deixado a simplicidade que há em Cristo Jesus, de um evangelho que é renovação nas mesmas coisas básicas e não inovação. Quando a igreja está morrendo, não vê mais graça, tudo que é de Deus, a oração, a pregação, o ensino, quando isso tudo é um tédio, é chatice, isso é sinal que nós estamos esfriando e morrendo.
E aí nós temos que ser humildes para buscar uma renovação